Hoje eu estou feliz da vida de poder estar aqui na nossa querida posse e de rever aqui aquelas pessoas que sonharam comigo, sonharam conosco, né, Pedro Chaves? E continuam sonhando por uma região melhor. Ouvi aqui atentamente as falas dos sonhadores, da minha querida Guete, do meu amigo Icon, do nosso prefeito Gouveia, dos nossos pré-candidatos, Fabrício Paiva. O sonho que começamos lá atrás, em 1982, com o nosso eterno governador e grande liderança, Iris Rezende Machado. Iris colocou aqui nessa região, iniciou aqui um trabalho de infraestrutura que, se não tivesse sido interrompido nesses 16 anos, com certeza nós estaríamos equiparados com a nossa querida Janaí, de Leandro, com a nossa querida Morrinhos, com a nossa querida Quirinópolis, enfim, equiparado com todas as outras regiões do estado. Então nós acreditamos neste sonho de recuperar, de tomar o governo de Goiás com a sua pessoa, para que nós possamos trazer justiça, Pedro, para essa região. Nós sabemos da luta incansável de Pedro Chaves, de poder, com recursos federais, atender às demandas dos prefeitos dessa região. E quando o Estado vira as costas nesses 16 anos, como diz Pedro, a falta de energia, nós temos o campo mais escuro do Brasil. A zona rural do Nordeste de Goiás é a mais escura do Brasil. A falta de pavimentação, a falta de ponte, a falta de oportunidades. Qual empresário que vem investir numa região se não existe uma infraestrutura adequada? E o nosso sonho está no seu nome: o novo bandeirante do século XXI, Júlio Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. E eu quero agradecer o meu líder, o prefeito de Flores de Goiás, na qual nós ajudamos a eleger o prefeito, a pedido seu de estarmos no palanque do nosso prefeito Zé Dias. E com certeza, Zé Dias, capitaneado pela sua liderança, nós vamos dar 90% dos votos de Flores de Goiás para o Júlio Fernando. Obrigado. Bem, eu quero aqui, bem rápido, quero saudar aqui, agradecer você, Gouveia. Obrigado por ser um anfitrião aí, você representando aí todos os prefeitos, liderando aí como prefeito da cidade de Posse. Quero cumprimentar sua esposa Fabiana, sua filha Júlia. Quero cumprimentar aqui o vice-prefeito Alex. Quero saudar aqui o presidente do PPD, o Alexandre Nunes. Obrigado, Alexandre, por estar nos recebendo aqui e organizando toda a sua equipe também este grande evento. Quero, no seu nome, quero cumprimentar toda a executiva do PPD. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, a vereadora Solange, do qual agradeço por ceder o espaço para que a gente possa fazer esse evento. Quero saudar aqui os vereadores Ricardo, o vereador Gersivano, Joga. Quero saudar o vereador Valderite. Quero saudar o vice-presidente da FACIEC, Adelmo de Paula, o secretário de Agricultura, o ex-vereador Vando. Quero saudar aqui o senhor Clarence Mino, que foi vice-prefeito, uma liderança mais antiga do PMDB, do qual cumprimento toda a família PMDBista. Quero saudar aqui o senhor Toca, que é o senhor Transmito, né? Quero saudar aqui o Cirilo Dourado, ex-vereador, Mário Luiz
foi candidato a vereador, o sargento Josué. Quero saudar nosso querido amigo locutor do evento, Márcio Araújo. Quero saudar aqui meus queridos amigos deputados Francisco Gelo, José Sá, Paulo César Martins, Daniel Vilela, Leandro Vilela, Pedro Chaves. Quero saudar a mesa aqui, o presidente estadual do próximo, Rodrigo Melo. Quero saudar aqui o presidente não é estadual, Rodrigo Melo, presidente estadual. Quero saudar aqui o presidente estadual do PRTB, o Denis Pereira, o presidente nacional do PROS de Eurípides. Quero saudar o presidente do PTN de Posse, nossa querida Guete, o presidente do PTN de Posse, João Valente, o presidente do PTB de Posse, Alexandre. Quero saudar aqui nossos pré-candidatos, o Fabrício Paiva, do PRTB, a Guedes, do PTN, o Ivon Valente, do PT, Gervásio Gonçalves, do PRTB, Denis Pereira, do PRTB. Quero saudar aqui o nosso querido amigo prefeito de Vila Boa, o Hélio Raimundo, que está chegando. Quero saudar Simolândia, nosso querido amigo, meu primo prefeito José Neto. Quero saudar o nosso vice-prefeito Major, vereador Rubens, vereador de Tonho, de Tonho de Lena, o ex-prefeito Anísio, secretário de Obras o Nelson, secretário de Agricultura o Edmilson, secretário de Esporte Fernando, de Alvorada do Norte, Alcione, presidente do PTN Kleber, vereador do PTN Manuel, vereador Lázaro, de Aciara. Eu estou aqui representando também o nosso querido amigo prefeito, lá o Aguinaldo Ramos, que fez uma viagem, não pôde estar aqui hoje. Quero saudar aqui o nosso vereador do PMDB, o Aguinaldo Pereira, presidente da Câmara. Quero saudar o vereador do PMDB, o Valmir Ribeiro, presidente do PRTB, o Zezinho, da Lavoura. Quero saudar o vice-presidente do PRTB, o Messias, secretário de Transporte, Edivaldo, secretário de Educação, Kenny, Nelly, secretário de Esporte, Wilmundson, desculpa, ele escreve errado, Wilmundson. Quero saudar aqui o Rivaldo e o João de Dez. Quero saudar aqui de Bonitinópolis, o presidente do PMDB, Manuel Santana, presidente do PROS, Jorge, vereador Bailon, ex-vereador Laurinho, de Damianópolis, presidente do PMDB, o Gregório, presidente do PROS, vereador Cleiton, vereadora Tereza, o ex-presidente do PMDB, Alan, ex-prefeito Nilson, ex-vereador Luciano, a liderança da cidade Luiz Carlos, de Pinópolis, presidente do PMDB João Nogueira, presidente do PRTB Santinho, o vereador do PROS Jasson, vereador Lucivan, vereadora Nicalzir, liderança da cidade Gerson Johanna, Flores de Goiás, prefeito do PTB Zé Dias, da sua primeira-dama Elizabeth, vice-prefeito Wagner, vereador Antônio Arcanjo, vereador Clécio Rodrigues, vereador Márcio, vereador Isenir, vereador Adonias, vereador Walter de Jesus, presidente da Câmara. Saudar de Flores de Goiás, o ex-prefeito Wagner Alberto, vice-prefeito Wagner, ex-prefeito Ranulfo, secretário de Saúde Diego, secretário de Agricultura Uriel, secretário de Agricultura Domingos, secretário de Esporte Atenor, secretário de Transportes do Genilson, diretor do Meio Ambiente Rolão, diretor de Agricultura Dedé, diretor de Esportes do Muca, engenheiro agrônomo Cauê, de Guarani, presidente do PMDB, Mário Sérgio, vereador do PROS o ex-prefeito Manuel Moura, ex-prefeito Zé Augusto, vereador Manuel Rodrigues, vereador Jailton Alves, de Mambaí, prefeito do PDT, o Júlio, ainda da Júlio,
vereador Vespasiano, de Nova Roma, presidente do PMDB, Frank Moreira, vereador Edinho, ex-prefeito Giovanni, vereador Tico, vereador José de Virgília, São Domingos, prefeito Edélia, vereador Rival, presidente da Câmara, presidente do PMDB, o Adilton, vereador Everton, vereador João de Novo, presidente do PTN, o Edivar. Sítio da Batina, prefeito do PMDB, Lorinha, presidente do PMDB, o Raimundo dos Reis, vereador Nelson, vereador Valpino, o vereador Aclésio, ex-prefeito Lacerda, presidente do PSB, o Grimaldo, presidente do PDT, Josué. Quero saudar todas as mulheres aqui presentes, no qual eu quero dar salva de palmas a todas as mulheres. Eu quero saudar também o ex-prefeito de Nova Roma, Jairo. Quero saudar todas as crianças, em nome da Júlia, a filha do rei, e também os jovens. Quero saudar aqui todos os empresários, empresárias, comerciantes, produtores rurais, pecuaristas, representantes dos assentamentos, lideranças políticas, sindicais, religiosas. Quero saudar aqui o Walter Primo, Zé de Madinha, de Vinópolis. Cadê você, Zé de Madinha? Está aqui, Zé de Madinha está aqui, bem-vindo. Quero saudar aqui o Walter Primo, representando a imprensa, a rádio, jornal. Quero saudar aqui, agradecer a SET, produtora. Quero agradecer a minha comitiva e a nos acompanha em nome do Dr. Covalso, que cumprimento a todos. Sintam todos carinhosamente cumprimentados. Desculpe, mas eu não poderia deixar de falar em nome de todos. Sintam-se todos carinhosamente aqueles que eu não falei, cumprimentar e agradeço. Um momento de agradecimento de todos vocês participarem deste encontro regional aqui na cidade de Posse. Eu quero começar. Já falei. O El Martins, já falei? Não. Tá bom. Eu já vou cumprimentar. Bem-vindo. Eu quero começar dizendo para vocês que a região nordeste do estado de Goiás confunde-se com a minha história. Eu hoje me sinto extremamente em casa, muito assim, muito despojado, até porque eu vivi aqui muitos anos da minha vida. Eu e um tio, que já se faleceu, foi sócio do meu pai, o saudoso Juvencio Batista Borges. Eu vim para cá. Eu tinha 15 anos de idade quando eu vim formar essa fazenda Macaúba aqui, Pedro. Nós aqui na estrada de chão, nós lutamos muito para formar essa fazenda. Essa fazenda hoje, nós temos ela 50 anos aqui no Nordeste do estado. Eu presidi a empresa 25 anos. Trabalhei na empresa, toquei boi na estrada, tocava boi de Formosa até aqui na fazenda. Eu fui motorista de caminhão, puxei muito boi nessa estrada quando não tinha asfalto daqui para Formosa. Dormi em Curitiba, dormi em Boaxé de Burro, tocando, comendo aí, dormindo nas redes, comendo nas beiras dos rios. Eu lombei muito boi nas costas, trabalhei de madrugada. E vocês sabem, como vocês conhecem bem a história do Zé Mineiro, que hoje se chama José Batista Sobrinho. Hoje a empresa é JBS, porque nós homenageamos o meu pai com o nome de JBS por causa do nome dele, José Batista Sobrinho. Eu quero dizer isso para vocês porque eu, com 20 anos de idade, eu assumi a responsabilidade de presidir uma empresa, de presidir um grupo familiar. Eu me lembro em
1990, quando eu fui tirar um empréstimo no banco da PT, e um homem, uma diretoria lá do banco, me perguntou: Júnior, vocês abatem boi? Temos. Vocês têm distribuição de carne? Temos distribuição de carne. Aonde você quer chegar ao seu negócio? Como é que você enxerga o seu negócio? Eu acreditando no Brasil, eu acreditando no Estado, eu acreditando na força do trabalho, eu acreditando na disciplina, nos valores, sobretudo que são as pessoas. Eu sempre fui um grande formador de gente, eu gosto muito de dar oportunidade às pessoas, acreditando na força do nosso Estado do governo. Eu disse para eles: eu quero ser o maior comerciante de carne do Brasil, do centro-oeste brasileiro. Por que não ser o maior da América do Sul? Por que não ser o maior da América Latina? E por que não ser o maior do mundo? Nós queremos sim, nós vamos transformar o impossível no possível. Isso em 1990, quando eu falei isso, eu tinha 30 anos de idade. Já presidi na empresa. Hoje, nós representamos, a JBS hoje representa uma multinacional e representa o Brasil, representa o estado de Goiás. Eu já tive várias emoções na minha vida, mas uma das grandes emoções que eu tive na minha vida foi em 2007, dia 20 de julho de 2007, quando nós assumimos a Swift nos Estados Unidos, que nós hasteamos a bandeira brasileira nos Estados Unidos. Esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos. Quando eu falo isso, eu quero contar para vocês exatamente o que se pode fazer. Tudo é possível fazer. Por que nós fizemos isso? É porque nós acreditamos nos grandes valores da nossa nação, que são as famílias, que são as pessoas, que são os pais, que são as mães, que são os jovens, são a força de trabalho no qual nós conseguimos treinar, capacitar, convocar, sobretudo, grandes talentos, identificando o talento, para que essas pessoas, a gente pudesse dar oportunidade a elas. Eu gosto muito de identificar as pessoas pela sua vocação, as pessoas fazerem o que gostam, colocar as pessoas certas no lugar certo, dar oportunidade para uma pessoa. Para mim significa dar oportunidade à família, à mãe, ao pai, aos filhos, a toda a sua família. E assim nós fizemos. Eu presidi a empresa, abrimos o capital, nos tornamos a maior empresa de proteína do mundo, e hoje estou aqui em Posse, falando de um projeto para Goiás. Por que eu estou falando disso? É porque, na verdade, a primeira coisa que um homem, quando se define, uma mulher, quando se define em servir o seu Estado, ou entrar no projeto político, ele precisa, a primeira coisa, é gostar de gente, gostar das pessoas, cuidar das pessoas, gostar das carinhas, ser carinhoso. Primeira coisa que ele precisa dele. Eu tenho porque hoje a JBS é o que é hoje no mundo, porque nós cuidamos das pessoas. Nós temos hoje 235 mil colaboradores no mundo inteiro, todos os continentes do mundo. Nós temos na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos, na América do Norte, na América Central, no Brasil e todos os países. Isso me fez com que eu tivesse a grande referência do que é certo, do que não é certo. Eu tive a grande referência do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Eu tive referência do que significa disciplina, de não disciplina. A referência na vida das pessoas é a melhor coisa que as pessoas precisam ter. É a referência. Tem aquele ditado: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É uma referência. E assim nós fizemos. Estamos aqui hoje falando
num projeto para Goiás. Por que eu estou aqui hoje? Estou aqui porque me sinto o dever cumprido do ponto de vista empresarial. Eu presidi a empresa há 25 anos. Passei por todos os departamentos do nosso negócio. Representei a nação brasileira, o Estado, a minha família, no qual eu aceitei fazer agora um projeto para Goiás. Fui para os Estados Unidos, morei lá 4 anos. Na minha volta de lá para cá, voltei para onde? Talvez eu pudesse estar morando em Miami, talvez eu pudesse estar morando em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas eu voltei dos Estados Unidos, vim para o meu lugar, para a minha terra. Eu vim para minhas raízes, aonde se toca o berrante, aonde se monta no jogo, aonde se come o piqui, né? Aonde se tem as músicas sertanejas que eu adoro, né? Eu vim para a minha terra, vim para as minhas raízes, voltei para Goiás e fui convidado para fazer um projeto pelo meu estado, ajudar o meu estado. Eu tive muitas vezes preocupado, às vezes, com os maus. Meu pai, outro dia, me perguntou, Zé Mineiro, me dê 3 motivos que você possa entrar na política. Para que você vai entrar na política? Eu disse: primeiro, meu pai, é porque nós precisamos agradecer Goiás por tanto que Goiás foi generoso com nós para onde nós estamos. Goiás nos deu crédito, nos acreditou em nós. Segundo, eu sei que o senhor não gosta de política, mas está sendo governado por quem gosta. Terceiro, não adianta nós estarmos aí preocupados com os maus, com o comportamento dos maus. O grande problema, meu pai, é a omissão, o silêncio dos bons. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Nós precisamos então ir à luta, nós precisamos então reagir. A sociedade como um todo, um vive em função do outro, ninguém vive sozinho. Não adianta nós queremos ganhar dinheiro, ter tudo, e as pessoas passando dificuldade. Quem compra a nossa carne, Pedro? São todos nós, todos vocês, cada pai, cada mãe que compra o nosso produto. Quem dá a oportunidade para vocês cuidar dos filhos de vocês é o Estado, é o trabalho, é a oportunidade. Muitas vezes as pessoas dizem: esse Júnior é muito rico. Tem que ser exaltado as pessoas que têm sucesso nesse estado e nesse país. Não pode ser ofensa pessoal ganhar dinheiro e trabalhar e ser honesto nesse país. Não pode ser. Sabe para que eu quero ajudar vocês, que eu quero vir para governar Goiás? Eu quero vir para que eu possa ajudar vocês a ganhar dinheiro. Eu quero vir para ajudar vocês a construir a vida de vocês dignamente, dar oportunidade a vocês. Eu quero vir, sabe para quê? Porque precisamos fazer um choque de gestão no estado, onde tem tanto desperdício, tanta malandragem, tanto roubo, roubando dinheiro de vocês, dinheiro meu, que estou pagando imposto. É isso que nós precisamos. Sabe para que eu quero vir governar Goiás? É porque eu estou vendo que nós precisamos fazer um choque de gestão e resgatar, sobretudo, a integridade do nosso estado, que nós perdemos, da nossa gente. Sabe para que eu quero governar Goiás? É para que a gente possa fazer políticas públicas corretas, com eficiência, com coragem, com planejamento, políticas públicas. Por exemplo, o que significa políticas públicas? Políticas públicas significa resgatar a ordem e o progresso do nosso estado. Isso é política pública. É fazer política pública do fazer, não do poder. Isso é que nós precisamos fazer. Nós falamos hoje da segurança. Eu faço um compromisso com vocês. O PMDB voltando a governar Goiás. Se eu
o meu nome for aprovado na convenção, Pedro, que eu sou pré-candidato a candidato, se nós nos juntarmos todos, se cada liderança de vocês aqui sair hoje em busca de 1 militante, 2 militantes, falando na mudança, mudança com confiança, mudança para o progresso, eu tenho certeza absoluta, se eleito for, eu faço um compromisso com vocês, eu não quero fazer promessa não, eu faço um compromisso com vocês, que o Nordeste goiano vai ser tão bem reconhecido como o Sudoeste do estado de Goiás. Eu faço um compromisso com vocês, que num choque de gestão profundo, de economizar, fechar os ralos, desperdício, rever contratos, quebrar monopólios, fazer o que for preciso fazer. Nós vamos sobrar dinheiro, nós vamos sobrar orçamento no Estado, que o Estado possa vir ter a capacidade de investimento no qual todos vocês esperam. Por exemplo, na segurança pública, nós precisamos dobrar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós precisamos dobrar os homens para ajudar a fazer a segurança pública. Nós precisamos valorizar os servidores, vamos remunerar todos, pelo quanto menor o índice, mais ganham de assaltos e de tudo. Vamos fazer um choque profundo na gestão da segurança pública, queremos fechar todas as fronteiras do estado de Goiás. Vamos construir uma unidade prisional no Nordeste, vamos construir, sobretudo, delegacias, dar condição para que a segurança pública possa cuidar de vocês. A polícia, ela precisa ser educativa, comunitária, ela precisa ensinar também as pessoas. Eu faço um compromisso com vocês: bandido em Goiás não vai ficar, não fica aqui, nós vamos tirar os bandidos aqui, nós vamos usar a força do Estado para proteger a nossa família, nós vamos usar a força do Estado para proteger a nossa família, eu não tenho dúvida disso. Eu faço um compromisso com vocês que eu vejo aqui no Nordeste. Não tem um IML aqui hoje. As famílias aqui hoje, se tem um óbito aqui hoje, precisa ir para Formosa, fica aqui a família sofrendo. Nós vamos construir e dar dignidade aqui no IML. Eu faço um compromisso com vocês. O Gervásio estava falando aqui das estradas, e a Seara Guarani, e a Seara São Domingos, e a Seara Nova Roma, e a Seara Flores, Damianópolis a Campos Belos, Divinópolis a Montes Claros, Flores da GO 118, Alto Paraíso a Paulina do Sul, Campos Belos a Pouso Alto na BR-020, Sítio da Abadia do Povoado Santa Maria da BR-020. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ordem de serviço e vamos assaltar todas essas estradas do Nordeste. Nós precisamos prestigiar esta região. Essa região está esquecida. Eu vivi aqui muitos anos, eu sei o que vocês estão passando. Eu dirigi caminhão aqui, eu sei o que vocês precisam. Eu sei que se vocês passam, os pais hoje passam com relação à educação. Nós precisamos valorizar os professores. Nós temos hoje aí um problema seríssimo, que o governo do Estado não abre um diálogo com os educadores do ponto de vista das suas titularidades, dos seus ganhos, das suas remunerações, e não abre um diálogo sobre essas questões. Nós vamos tentar resolver essas questões. Vamos trazer escola de tempo integral, talvez, nós vamos estudar isso. Vamos melhorar as escolas. A educação, eu vivi nos Estados Unidos, é a política pública primordial de uma nação, é a educação. Que nós vamos privilegiar, sobretudo,
os professores, os pais, os jovens. Nós vamos fazer aqui, como na educação, escolas técnicas, nós precisamos preparar os nossos jovens, Pedro. Não adianta nós trazermos indústria para cá e não preparar os jovens para poder ajudar, para poder trabalhar. Nós precisamos trazer a UEG, o campus da UEG aqui para dentro do Nordeste. Por que não tem um aqui? Nós precisamos trazer um também, a universidade para cá. Por que nós não podemos trazer? Nós não podemos ficar pensando igual eles pensam que são os nossos adversários, que pensam nas próximas eleições, que pensam só no poder, pensa em governar para grupos pequenos. Nós precisamos ter visão de estadista. O estadista é aquele que pensa 20 anos para frente, o projeto do nosso Estado 20 anos para frente. O estadista de visão estadista é aquele que pensa não nas próximas eleições, mas sim nas próximas gerações. Esse é o que nós precisamos pensar. O homem que tem visão estadista é aquele que pensa nas pessoas, na qualificação das pessoas de idade, da terceira idade, é aquele que pensa nas crianças, é aquele que pensa nos homens, nas mulheres, aqueles que governam para a maioria, para todos, sem distinção de raça absolutamente nenhuma. Isso é que nós precisamos. Quero fazer um compromisso com vocês. Aonde tiver uma família, o Estado tem que estar presente. Onde tiver uma família sequer. O desenvolvimento econômico só chega aonde tem estradas e tem energia. Não chega onde não tem energia e não tem estrada. É verdade. Nós precisamos investir muito nisso. Eu queria dizer para vocês sobre a saúde. A saúde do nosso Estado está aí no índice, nas pesquisas, índice altíssimo de insatisfação. Nós precisamos construir os hospitais regionais no norte, no nordeste e no norte do Estado. Nós precisamos construir as UPAs, unidade de pronto atendimento 24 horas, para atender todas as mulheres, todos os pais, as mães e todos os pais de família que têm aqui nessa região. A saúde é valorizar os médicos. Perfeito. Não existe saúde sem valorizar as pessoas e sem valorizar os profissionais. Não existe isso. Nós precisamos valorizar os professores, os educadores. Nós precisamos valorizar os médicos que cuidam das pessoas. Nós precisamos valorizar todos os servidores que servem a pessoa, porque nós precisamos ter serviço de qualidade no Estado de Goiás. A bandeira da qualidade em Goiás, nós precisamos levantar a bandeira. A qualidade de vida, a qualidade do IDH, a qualidade do serviço. Não é fazer asfalto aí, igual eles estão fazendo por 3 vezes o preço e estão acabando tudo. Nas primeiras chuvas já acaba tudo. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos governar como sacerdócio, não como negócio. Eu não estou entrando nesse projeto. Jamais eu vou ser corrompido por alguma máfia, alguns empresários que queiram me corromper para me dividir o Estado, vender o que não é meu, entregar o Estado no que é do povo para a minoria. Jamais eu vou fazer isso. Nós vamos governar o Estado. Nós vamos governar o Estado. Nós vamos governar o Estado com responsabilidade. Nós vamos governar o Estado com muita austeridade. Vamos fazer um governo municipalista. Eu queria dizer para vocês que eu vejo falar aí que o governo do Estado vai apresentar um plano de governo para Goiás, Pedro. Eu não concordo. Nós precisamos fazer um plano de governo para as micro-regiões do Estado e para as cidades. Isso é que é um plano de governo correto. Isso é que é um plano de governo correto. O Estado vai vir para dentro com vocês a executar o plano de governo do município de Posse. Vai executar o plano de governo de São Domingos, de Iaciane e tantas outras. Nós precisamos cumprir compromissos.
Isso é que nós precisamos fazer. Eleito, eu não tenho dúvida, vamos criar também, Pedro, que eu penso, as subsecretarias regionais, porque a gente possa nomear cada uma cidade, cada um município, um representante da sua cidade no governo do estado. Nós precisamos fazer isso e todos precisam participar. As subsecretarias é importante ser criada para as regiões, para que conheça de perto e execute os projetos de perto, que não deixe sumir de vista e perder, sobretudo, na verdade, nas políticas públicas. Nós precisamos fazer muita coisa. Nós precisamos fazer muito. Eu queria passar para vocês sobre eu e o Ibis. Vocês estão vendo falar aí nos jornais muita coisa sobre o Ibis Rezende Júnior, o Ibis Rezende, que aquela